Quer dizer que o ministro Fernando Haddad, que não tem nada que opinar se o Congresso tem que aumentar o número ou não, eu acho que não tem, mas o ministro da Fazenda não tem que se meter numa gelada dessas. Nesse governo, cada um fala o que quer, ninguém controla nada. E agora, como é que vai ficar? Eu queria te ouvir, porque o decreto do IOF está valendo, né? Está indo lá, enquanto o Congresso Nacional não se manifesta, está lá. Agora eu te pergunto, como é que o governo vai fazer? Porque o déficit fiscal vai bater 83 bilhões de reais de gastança de dinheiro público. Estão tentando com uma borrachinha pagar 52 bilhões, que é lá dos precatórios, para ficar só o resto. Mas a dívida está lá, e é déficit primário, hein? Fora os que está pagando de juros. Então, com uma dívida brutal dessa, um déficit desse, se não arrecadar até as carças do contribuinte, não tem como pagar. Como é que você acha que fica agora esse recado do Hugo Motta para o governo, recado esse que pode redundar na revogação do decreto de IOF, e o governo, coitado, vai ficar com a brocha na mão, sem a escada. Queria te ouvir, como é que você acha que o governo sai deste imbróglio? Um governo gastão que não estão deixando arrecadar. Olha só que ironia, né, Capês? Bom, para isso o Poder Executivo já tenta uma MP para que seja cumprida de fato aí essas medidas cautelares impostas aí pelo IOF. Notícias aí para os próximos dias, né? Mas quero chamar a atenção aqui no senhor Lindenberg Faria, com todo respeito a Vossa Excelência, ficar indignado porque numa quarta-feira não tem um número suficiente de deputados na casa e essa votação tem que ser online, e ficar chateado por isso é de uma falta de respeito com a população sem tamanho, para falar a verdade. Olha só. Nós vivemos um país onde o salário mínimo aqui é de R$ 1.500, um pouquinho a mais, né? Mil e uns quebrados, como dizia a minha avó. E o salário hoje de um deputado está na casa dos R$ 46.366. Ou seja, pessoas que ganham muito bem para estar votando, para estar trabalhando numa quarta-feira, não estão trabalhando. Onde vai parar a decência, a dignidade, a honra daqueles que têm que nos representar? Não adianta ficar indignado agora com o Hugo Motta, dizendo que essa votação não tem cabimento, uma vez que a casa não está cheia. A casa deveria estar cheia todos os dias. Todos os dias. Porque nesse momento pessoas e pessoas estão trabalhando de Uber, pessoas e pessoas estão trabalhando com ônibus lotado, metrô lotado. Ou seja, a realidade do país é discrepante em relação àquela realidade que os deputados vivem. É muito ruim vir um líder do PT dizer que está indignado com o Hugo Motta por conta dessa votação. E aí o Hugo Motta tem toda a razão, porque ele tem as duas casas, né? Ele é presidente da Câmara dos Deputados, mas ele tem o Senado ao seu lado também. Ou seja, essa medida do IOF vai ser revogada com toda certeza. E o Hugo Motta, nessa queda de braço com o Poder Executivo, está ganhando, Capês. Pois é, mas aí que eu digo a você, minha Cíntia Nunes, como é que fica essa situação? É queda de braço daqui, queda de braço dali? Eu estou preocupado com o seguinte, o preço dos alimentos estão subindo, disparado, a inflação não está sob controle, o governo motivou o crescimento do PIB artificialmente com gastança de dinheiro público, e agora nós estamos nessa situação de talvez em 2027 não ter dinheiro para pagar, para bancar o orçamento da saúde e da educação. Isso. Como é que você vê essa situação? Se eles não trabalhassem, mas pelo menos votassem para impedir esse aumento irresponsável de arrecadação, ainda vai. Mas eu quero te ouvir, Cíntia Nunes. Eu quero que você fale com emoção, porque o Guilherme Mendes está já preparado para dar o bote, com a bandeirinha ali. Viva o governo! Quero te ouvir primeiro, para depois o Guilherme te interromper, como ele sempre faz. Nossa, agora eu fiquei com medo. Na verdade, Capês, não com medo do Guilherme, que é um doce de pessoa, embora a gente não comungue das mesmas opiniões políticas. Como é que é? Um doce... Não. Você não comunga? Não. Meus parabéns. Mas a questão toda é que você que nos assiste, que nos ouve, sabe muito bem onde o bolso dói, né? Basta ir no supermercado e saber que realmente a inflação vem comendo a nível de cavalgada o nosso dinheiro. Enquanto isso, os parlamentares estão comemorando os santos juninos nos seus respectivos estados. Então, o argumento de que a casa está vazia porque as festas
festas juninas acabaram esvaziando as nossas casas legislativas, é no mínimo jocoso, é vergonhoso. Concordo com o Rodolfo quando diz que o pessoal tinha que estar lá. Agora, é surpresa de 0 pessoas, que é um cabo de guerra. O Executivo e o Legislativo estão, cada um deles, não se iludam, estão cada um deles está puxando a corda para o seu lado, e os motivos não são, queridos, para o nosso bem. Infelizmente, tudo é para, de um lado, se preservar uma imagem pensando numa possível reeleição, e do outro lado, exatamente o contrário. Então, nenhum argumento nesse momento, a mim pelo menos, convence ou acaba me motivando a dizer que um está certo e que o outro está errado. De toda forma, esse aumento no IOF tem que ser barrado, porque não é possível que se queira, uma vez mais, se você quer emoção, minha emoção é vontade de chorar, uma vez mais que a gente tenha retirado dos bolsos do contribuinte mais dinheiro, enquanto do outro lado a torneira não fecha nunca, enquanto se fala em aumentar número de parlamentares. Tudo isso é uma vergonha, E a luz no fim do túnel parece que é uma locomotiva que vem nos atropelar. Nós estamos aí já estamos, né, em ano eleitoral, basicamente, e eu não vejo que, em prol da população, nenhuma medida venha nesse sentido. Agora, de fato, para nós, o que resta é esperança, rezando, então, para os santos juninos, né? Que São João, São Pedro, aí Santo Antônio possam fazer alguma coisa por nós, porque os nossos políticos, neles eu já não boto assim tanta fé.